Olá, concurseiros de plantão, continuamos aqui então, com nossas aulas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de sustentação. Plano de sustentação que é apresentado justamente aqui, ó, gente. Olha que bonitinho ele é apresentado para a gente, ó. Plano de sustentação aqui na seta. Vou clicar aqui então no maisinho, né? Vocês vão ver que com o tempo eu vou parar de fazer isso, tá? Para não ficar muito desgastante nessa atividade de mostra o processo, tal e tudo mais, mostra como ele acontece. Clica no maisinho só para vocês pegarem a jogada, como ela funciona. Bem, o plano de sustentação possui, então, internamente 6 atividades. 3 atores participam aqui do plano de sustentação e ele gera um artefato específico chamado, inclusive, de plano de sustentação. É extremamente original o nome dele, mas, afinal de contas, esses são os documentos que foram tirados lá da própria IN04 para trazer essa ideia de origem aqui para a gente. As atividades que podem ser encontradas aqui dentro do plano de sustentação são definir recursos materiais, definir atividades de transição e encerramento do contrato, elaborar estratégia de continuidade, elaborar estratégia de independência, consolidar informações e avaliar o plano de sustentação. Vocês vão ver que meio que padrão, isso aqui vai sempre aparecer, o consolidar informações e avaliar alguma coisa. Consolidar informações e avaliar alguma coisa. Isso aqui no decorrer do guia acaba se apresentando realmente como um padrão a ser executado aqui dentro, e com o tempo vocês vão ver que a gente nem precisa passar muito por eles aqui no decorrer das aulas. Bem, atores e artefatos. Os atores que nós vamos ter aqui dentro vai ser especificamente integrante técnico, integrante requisitante e a equipe de planejamento da contratação, saindo como artefato principal o próprio plano de sustentação aqui, gente. Essa é a carinha do meu plano de sustentação. Se vocês quiserem encontrar, é o anexo 4, que vocês têm aí no documento de vocês. O que eu preciso observar? Bem, aqui eu tenho um desvio incondicional e aqui eu tenho um outro desvio incondicional. O que significa para mim que o que sai para cá e o que sai para cá acontece em paralelo, e o que chega aqui e chega aqui também tem que acontecer em paralelo. Perfeito? Fora isso, a única coisa que a gente vai ter aqui são atividades sendo realizadas e artefatos que tramitam aqui, que são realizados, afinal de contas, num ponto ou na outra. Beleza? Não só artefatos, mas na verdade aqui são tópicos aqui que são tratados e tudo mais que aparecem para você dentro do processo. Bem, primeiro de tudo, então, aqui nós precisaremos de recursos materiais e humanos necessários, senhores, à continuidade do negócio identificados. Deve-se, então, definir ações de contingência, conforme a gente vai acompanhando aqui no próprio... Se a gente for acompanhando aqui especificamente no próprio processo, vocês vão ver que isso está acontecendo, gente? Para garantir a continuidade do fornecimento de solução de TI em eventual interrupção contratual. Tá joia? Ou seja, eu começo aqui definindo atividades de transição, tá joia? E encerramento do contrato, e depois aqui elaboro, afinal de contas, uma estratégia de continuidade propriamente dita. Beleza, gente? Ok, então. Cabe aqui também a descrição de uma estratégia de dependência do órgão, a estratégia de independência do órgão propriamente dito, conforme aparece aqui, os senhores estão vendo. Contratante com relação à contratada, de forma que todas essas informações façam parte do plano de sustentação. Ou seja, as atividades de transição encontradas aqui em cima, a estratégia de continuidade propriamente dito e a estratégia de dependência. Tudo fazendo parte de um documento. Tudo bem, gente? Isso mesmo. Por quê? Porque ele vai para um documento chamado plano de sustentação. Bem, agora vamos lá. Pense bem numa coisa bem importante aqui. Caso na sua prova venha perguntando se o guia ou a IN04 apresentam um processo que se preocupa desde a identificação nas necessidades do negócio até o momento de encerramento da transição do contratual, essa questão estaria correta ou errada? Vejam que essa questão estaria correta. Por quê? A gente está apresentando aqui, para vocês terem uma ideia, o plano de sustentação. O plano de sustentação vai ser utilizado lá na transição contratual, lá no encerramento do contrato. Ótimo. Mas o que a gente começou a fazer lá no comecinho, lá na iniciação? Eu não peguei o documento de oficialização da demanda, não comecei a definir requisitos específicos de negócio e tudo mais depois.
Poxa, professor, foi mesmo. Ou seja, eu trabalho desde as necessidades do negócio até o momento de encerramento da transação contratual. Não é isso que aparece para vocês na IN 04 e no guia? Não é uma processão de ponta a ponta que apresenta para vocês, afinal de contas, um início com requisitos de negócio e um fim com o encerramento contratual? Com a preocupação com o encerramento ou transição contratual? Então tá, anotem isso que isso já foi questão de prova. Tá bom, gente? Essa seria uma questão correta. Beleza, então. Bora lá, então. Primeiro de tudo, eu começo aqui, né, definindo, afinal de contas, os meus recursos materiais, não é, gente? E humanos, né? Que vai ter aqui, na verdade, né, são recursos materiais e humanos fundamentais, isso que tem que ficar muito claro, são os recursos materiais e humanos fundamentais para a continuidade do negócio, tá bom? Porque eles vão ter que ser identificados aqui nesse momento dentro dos ativos e processos organizacionais do órgão. Por que isso? Porque a gente precisa saber, afinal de contas, quais são aqueles, né, recursos que vão, afinal de contas, causar maior impacto. Caso alguma coisa, alguma perrenga aconteça ali com eles, né? Na verdade, com a solução de TI que está atendendo eles ali dentro do órgão. Tá joia? Isso aqui diz, gente, fala a verdade, vamos colocar assim, com aquilo que vocês encontram nas normas 15.999 e 27.005. Certo? Essas normas falam do quê? Da continuidade de negócio, não é isso, gente? Então tá, vamos voltar aqui. Ou seja, identifiquei, né, no objetivo aqui os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio. Pego aqui então um responsável, né, que vai ser o integrante técnico e o requisitante, que vão fazer isso aqui. Tenho como entrada o meu documento de oficialização da demanda e os meus ativos e processos organizacionais. E como saída, os meus recursos materiais e humanos. Então, senhores, quando eu falo aqui, na verdade, sobre definir as atividades de transição e encerramento do contrato, eu estou falando, na verdade, da primeira atividade que vai ter que ser realizada em paralelo com a elaborar estratégia de continuidade após uma definição bem específica que eu tive aqui do quê? Que eu tive da definição dos recursos materiais humanos, não é? Quando eu falo, na verdade, que então de definir atividades de transição e encerramento do contrato, eu estou estabelecendo procedimentos que devem ser seguidos em uma eventual transição contratual e no encerramento do contrato propriamente dito. Ou seja, numa transição contratual, estou passando de uma empresa para outra, ou então eu efetivamente estou encerrando meu contrato, o que eu preciso fazer? É isso que eu tenho que colocar na cabeça, não é? Essa estratégia, gente, diz respeito a como, por exemplo, a entrega de versões finais dos produtos e documentação, a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução, a devolução de recursos, a revogação de perfis de acesso, a eliminação de caixas postais e qualquer outra que se aplique aqui dentro. Beleza? Responsável, vamos ter aqui o integrante técnico, o integrante requisitante. A entrada vai ser o próprio DOD, né, gente, mais do que cabível, e a saída vai ser as atividades de transição e encerramento do contrato. Vai ser utilizado lá no finalzinho, para vocês terem uma ideia, no finalzinho mesmo, lá do gerenciamento do contrato, aqui dentro do processo de contratação propriamente dito. Joia! Essa aqui é a segunda atividade que aparece como sendo, digamos assim, realizada em paralelo com definir a atividade de transição e encerramento do contrato. Elaborar a estratégia de continuidade. Objetivo: definir mecanismos que permitam a continuidade do fornecimento da solução em eventual interrupção contratual. Claro, isso aqui a gente vai ser baseado em uma análise de demanda. Tudo bem? Prestem bem atenção. Uma análise de demanda dos ativos e dos processos organizacionais do órgão, que deverão detectar, no tempo, situações de interrupção contratual. E para cada uma delas, né, gente, ela vai ter que descrever ações necessárias nessa estratégia de continuidade para dar continuidade ao fornecimento da solução de TI. Ou seja, eu tenho lá atrás, afinal de contas, o levantamento dos ativos e processos organizacionais que são fundamentais aqui para o funcionamento da minha organização, não foi isso que eu falei anteriormente? Beleza, nesse momento eu olho para esses ativos e processos organizacionais que são fundamentais e me preocupo com eles digamos assim, num nível que eu digo para você o seguinte: olha, se por um acaso alguma coisa desse ativo e processo organizacional que for afetado, o que eu devo fazer para que a coisa não pare de funcionar? Essa é a ideia, tá joia? Ou seja, conforme eu disse, devo definir mecanismos que permitam a continuidade do fornecimento da solução em eventual interrupção contratual.
responsável, integrante técnico, integrante requisitante, entrada, DOD, ativos e processos organizacionais, e a saída, a própria estratégia de continuidade e de fornecimento. Joia, então. Parto aqui, então, para elaborar a estratégia de independência, né, do órgão. Tá joia? A estratégia de independência do órgão, gente, trata, na verdade, das formas de se ter a transferência de conhecimento tecnológico e dos direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TI sobre documento, modelos de dados e base de dados produzidos. Essa forma de transferência, na verdade, é uma preocupação enorme aqui para a administração, né? Afinal de contas, o órgão vai falar o seguinte: olha, meu sistema entrou em produção, tem alguma coisa aqui em operação. E agora, como é que eu toco ele sozinho? Tá bom? Seu objetivo, aqui conforme descrito no próprio guia, vai estar descrito como estabelecer diretrizes que minimizem dependência da contratante em relação à contratada. O responsável vai ser o integrante técnico e integrante requisitante, a sua entrada vai ser o DOD e a saída vai ser a estratégia de independência. Beleza, então, gente. Vamos aqui resolver uma questãozinha? Olha lá, uma questão aqui criada por mim, né, Banca Pacheco. A gente traz o seguinte: o processo denominado Estratégia da Contratação prevê atividades relacionadas à identificação de ativos e processos organizacionais que são considerados fundamentais à organização e à elaboração da estratégia de dependência do órgão. Perfeitamente, né, gente? Vamos ver aqui, então, que realmente ela vai tratar da identificação desses ativos e processos organizacionais que são fundamentais para a organização, de maneira que eu consiga, inclusive, criar respostas, né, específicas a esses processos, a esses ativos e processos organizacionais que não interrompam o funcionamento da organização de maneira alguma, beleza? E quando a gente fala aqui, inclusive, na elaboração de uma estratégia de dependência do órgão, ele está falando justamente da própria atividade, né? Elaborar a estratégia de independência, o que torna essa questão uma questão correta. Tá joia, então? Passamos aqui como padrão para o consolidar informações. Padrão por quê? Porque é padrão mesmo. Todo mundo já viu, sempre aparece um consolidar informações, não é, gente? E depois o avaliar o documento propriamente dito que está sendo gerado ali dentro. Consolidar informações, a gente vai ter que, na verdade, consolidar as informações para a geração do documento do plano de sustentação, né? Pegar o que foi feito anteriormente e compilar isso tudo em um documento. O responsável vai ser integrante técnico e o requisitante. Vai aparecer aqui novamente o apoio como integrante administrativo, não é? A entrada, os ativos de processos organizacionais, o DOD, recursos humanos e materiais, estratégia de continuidade de fornecimento, atividade de transição e encerramento do contrato e estratégia de independência. A minha saída vai ser o próprio documento chamado de plano de sustentação, o nosso querido documento, foco aqui do que está sendo gerado, afinal de contas. Joia! Avaliar plano de sustentação. Avaliar o plano de sustentação vai ter como objetivo simplesmente avaliar o seu plano de sustentação propriamente dito, né? Entra ali então a equipe de planejamento da contratação para avaliar esse plano de sustentação e assinar o plano de sustentação, tá bom, gente? Vai ter como entrada o próprio plano e a saída o plano aprovado por essa equipe. Bem, uma questãozinha aqui da ANAC de 2012, né? Traz para você o seguinte: a garantia da continuidade do negócio é uma das ações consideradas no plano de sustentação. Para falar a verdade, quando a gente fala especificamente na identificação dos meus ativos e processos organizacionais, daqueles que são mais prioritários, e a preocupação que eu tenho em definir dentro de uma atividade a forma com que eu vá responder no momento de interrupções que aconteçam em cima dele, eu estou falando justamente do quê? Da minha preocupação, não é, gente, da continuidade do negócio. O que torna que já, né, esse primeiro tópicozinho aqui, eu vou colocar para vocês, já em um formato bem interessante, uma questão correta. Mas por quê? Olha lá. Primeira parte está certa e abrange em relação à solução de TI contratada o período de implantação da solução e o período posterior ao encerramento do contrato. Foi o que eu falei para vocês agora mesmo, né, que foi tópico de uma questão, não é? Quando ele fala, na verdade, o que? Nesse momento aqui, o período de implantação da solução,
Ou seja, ele está aqui se importando com o momento que eu estou colocando a solução para produzir, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Poxa, suponhamos que na administração pública ele diga, ó, agora meu serviço foi para produção, tem algo em operação, o que eu faço com ela? E o período posterior ao encerramento do contrato, não é? Quando a gente fala de transição ou então do próprio encerramento contratual. Correto, senhores? Questãozinha correta, tranquila, né? Ela traz aqui uma revisão, na verdade, de como esse processo aqui está sendo trabalhado aqui dentro. Bem, entramos aqui agora na estratégia da contratação, tá? Estratégia da contratação que a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui explodindo esse maisinho, tá, gente? Bora lá. Estratégia da contratação. Conforme o padrão que eu estou apresentando para vocês, tá? Apresento o padrão, a gente vai entrando depois dentro de cada processo específico ou atividade que é encontrada ali dentro. Bora lá, então. Estratégia da contratação possui... por que eu fiz essa citação? Processo, subprocesso e atividade. Porque quando você fala em seleção do fornecedor, você acaba encontrando, na verdade, subprocessos realmente dentro do processo de seleção do fornecedor, tá bom? Não estranhe quando a gente estiver falando lá dentro e aparecerem essas palavras, não. Não precisam criar nenhum tipo de pânico, medo, o professor errou, algo do gênero. Isso é padrão, tá bom? Só que aqui dentro do planejamento a gente fala especificamente de processos e atividades, sem problema algum. Beleza, gente? Tá já então, vamos lá. Falando aqui então do processo de estratégia da contratação. A estratégia da contratação vai possuir 9 atividades, vai possuir 3 atores e 1 artefato. Ok? Quanto a isso, bem tranquilo, né? O artefato a gente já sabe, vai ser o próprio artefato de estratégia da contratação sendo gerado aqui dentro. As atividades que compõem, afinal de contas, esse processo são indicar a solução de TI, indicar termos contratuais, definir responsabilidades da contratada, elaborar modelos de documentos, definir critérios técnicos de julgamento, elaborar orçamento detalhado, elaborar estimativa de impacto, consolidar informações e avaliar estratégia da contratação. Sem nenhum tipo de comentário prévio, né? Mas, na verdade, não sei se vocês sabem, a gente já teve aqui algumas coisas sendo feitas aqui no que diz respeito à indicação de soluções de TI, né? Já tivemos sendo feito anteriormente. Então, aqui ele simplesmente complementa isso, tá joia? Bora lá, então. Quais são os atores que entram aqui? Agora sim entram todos os 3 atores, né, gente? Todos os atores que integram, né, propriamente dito, a equipe de planejamento da contratação de uma forma efetiva. Então vocês vão ver que aqui eu vou ter, até que enfim, né, vamos colocar assim, um integrante técnico, um integrante requisitante e um integrante administrativo, com papéis específicos de integrante técnico, requisitante e administrativo, respectivamente, aqui dentro. Tá? E a gente vai ter, afinal de contas, um outro ator executando aqui um papel diferente, que vai ser a equipe de planejamento da contratação. O artefato, conforme eu já disse, a própria estratégia da contratação. A carinha que a gente vai ter dele é a seguinte. Essa carinha bonitinha aqui pode estar um pouquinho apagada, mas dá para ler tranquilamente, né? Foi a melhor resolução que eu realmente consegui tirar do guia. Mas o que a gente vai ter aqui? Ó? No comecinho dele já, a gente vai ter que indicar essa solução de TI como atividade. Aqui a gente tem novamente, então, aquele desvio incondicional, não é? Que parte para indicar termos contratuais, depois para definir responsabilidades da contratada, não é? Sai daqui, então, os termos contratuais que vão compor o contrato, afinal de contas. Tá bom, gente? É isso mesmo. Temos aqui outro desvio incondicional, que diz para a gente o seguinte, que elaborar modelos de instrumentos, definir critérios técnicos de julgamento e elaborar orçamento detalhado devem percorrer em paralelo. Concordam comigo? Tá joia, então. O que automaticamente aqui gera para mim a ideia, né, depois no próximo desvio incondicional que eu tenho, que ao elaborar a estimativa de impacto, que é algo que vem de elaborar o orçamento detalhado, e que também o elaborar o modelo de documento e definir critérios técnicos de julgamento, os 3 vão ter que terminar, afinal de contas, para que eu passe aqui para a consolidação das informações. Tá, joia? Ou seja, eu entro aqui com 3 atividades sendo realizadas, tá vendo? E saio novamente com 3 atividades, sendo que aqui, no finalzinho, ó, a atividade que foi alimentada que serviu de alimento, na verdade, para elaborar a estimativa de impacto, foi elaborar o orçamento detalhado.
Beleza, gente? Passo para a consolidação e avaliação. Padrão de apresentação aqui do guia, conforme a gente vem trabalhando aqui já, vamos colocar assim, desde o momento que eu comecei a apresentar para vocês os processos, não é? Contando a historinha agora. Como já sabemos, a estratégia da contratação será elaborada a partir de onde? Isso, da análise de viabilidade da contratação e do plano de sustentação. Foi isso que a gente fez agora, não foi? Saí dali, análise de viabilidade da contratação, plano de sustentação, gerei estratégia de contratação. De acordo com o que é encontrado, né, vamos lá na IN 04 de 2010, artigo 15º. Se vocês quiserem abrir, pode abrir para poder verificar. Este processo se inicia com a indicação da solução de TI a ser contratada. Ótimo, foi o que a gente viu ali no comecinho. Aqui dentro deverão ser tratados os termos contratuais, indicando todas as responsabilidades da contratada, os critérios técnicos de julgamento das propostas que serão apresentadas na fase de seleção do fornecedor, o orçamento detalhado e uma estimativa do impacto econômico-financeiro que a contratação causará na contratante. Ela será então aprovada por quem? Pela equipe de planejamento da contratação, como já vem ocorrendo aqui no, vamos colocar assim, no decorrer dos processos propriamente dito que acontecem aqui dentro do próprio planejamento da contratação de soluções de tecnologia da informação. Bem, começamos aqui então pelo primeirinho de todos, que é indicar solução de TI. Conforme eu disse, né, a única observação que teria forte a ser feita aqui é que indicar a solução de TI já foi feita anteriormente, senhores. Então, aqui dentro vai caber somente o detalhamento e revisão do documento final. Isso mesmo, a gente já tem uma solução de TI indicada. Lembra que o pessoal lá atrás pegou ali os padrões do governo tal, e tudo mais, avaliou quem tinha, quem não tinha, disse, ó, eu acho que essa solução vai atender, essa solução não vai atender, enfim, eles já fizeram todo esse recolhimento e indicaram uma solução de TI, não é? Então, nesse momento, o que o pessoal aqui no papel de integrante técnico, propriamente dito, né, como o ator responsável vai fazer? Vai simplesmente revisar esse documento final, tá joia? Todas as informações geradas serão utilizadas para a elaboração da descrição da solução de TI escolhida no termo de referência ou projeto básico que vai ser consolidado lá no finalzinho, né, em consolidar, afinal de contas, que a gente vai ter que realizar aqui dentro do planejamento da contratação. Beleza. Objetivo, então, indicar a solução de TI a ser contratada. O responsável, conforme eu já disse, é o integrante técnico. A entrada, o plano de sustentação e análise de viabilidade da contratação, e a saída vai ser a minha solução de TI, que vai ser a indicada, afinal de contas. O segundo aqui, que é indicar termos contratuais, vai ter como, na verdade, o tratamento dos elementos, gente, para a gestão do contrato propriamente dito, do termo de referência ou do projeto básico. Vamos observar, no entanto, que o que a IN 04 traz sobre a aferição por meio de homens, hora e contratação por postos de trabalho devem ser considerados nesse momento. Tá joia? A gente trabalha quase durante uma hora inteira, né, aproximadamente 15 a 20 minutos, falando, afinal de contas, lá no módulo 3 sobre como o homem-hora deve ser trabalhado, a contratação por posto de trabalho deve ser trabalhada e tudo mais. Se eu não me engano, é no módulo 3, tá? Não tenho muita certeza, mas enfim, falo nos módulos anteriores como isso é trabalhado. Então, nesse momento, eu acredito que quem não lembre, pega o materialzinho lá dos módulos anteriores, dê uma olhadinha, pode até dar uma parada na aula, para poder saber do que eu estou falando, porque você vai ter que considerar isso nesse momento, tá bom? Beleza, então. Não podemos esquecer do que, gente, também? Do que já é trazido sobre o tópico de inexecução total ou parcial do contrato no artigo 87 da Lei 8666, também tratado nos nossos módulos anteriores, não é, gente? E no que diz respeito também à aplicação das sanções, de acordo com o artigo 88. Pô, professor, não estou lembrando. Dá uma paradinha, verifica na Lei 8666, ou então corre lá no material, né, dos módulos anteriores, que vocês vão ver que eu destrincho realmente esses três tópicos, né? Que diz respeito à aferição por meio de homem-hora e contratação por postos de trabalho, o artigo 87 e o artigo 88 da Lei 8666. Você tem que saber isso, é legal, que é um conhecimento complementar aqui para o nosso assunto. Vamos lá então, né? O objetivo, indicar, afinal de contas, os termos contratuais. O responsável vai ser a equipe de planejamento da contratação. Nossa entrada vai ser o plano de sustentação e análise de viabilidade da contratação e a saída dos termos contratuais. Vocês estão vendo que eu destrincho bastante o assunto, né? Descrevo, falo bastante sobre ele e apresento aqui para vocês só o resuminho do que é, afinal de contas, cada uma das atividades, ou então cada um dos processos, né? Acredito que assim fique mais fácil de vocês, inclusive, vamos colocar assim, digerirem o assunto. Vamos colocar lá então, gente, o definir responsabilidades da contratada.
trata, afinal de contas, do quê? Das responsabilidades da contratada no decorrer da execução contratual. É só isso que ele está fazendo aqui nesse momento, né? Ele está pegando, ele definindo, afinal de contas, quais as responsabilidades nossa coleguinha contratada vai ter. Quem é que vai ser responsável por isso aqui? Somente, reparem bem que é somente o integrante técnico, tá, gente? Sua entrada vai ser, então, o plano de sustentação e análise de viabilidade da contratação. Tá. Elaborar modelos de documentos. Agora sim a gente começa a falar um pouquinho sobre o termo de compromisso e o termo de ciência. Vocês que estão saindo aí para a prova, vão fazer a prova tal, e tudo mais, que fale sobre o guia, que fale sobre a EN04, vocês precisam obrigatoriamente, entendeu? É dívida de vocês, gente, saber para que serve o termo de compromisso e o termo de referência. Tá joia? Vamos lá então. O termo de compromisso, gente, é um documento que deve ser assinado pelo representante legal e pelo preposto da contratada. Ele é um compromisso específico, né, sobre a solução que está sendo prestada. O segundo documento, que é o termo de ciência, ele deve ser assinado por todos os empregados da contratada diretamente envolvidos na contratação, que tomam ciência, afinal de contas, que aquele serviço que está sendo feito é um serviço para a administração pública, entendeu? Que, vamos colocar assim, em momentos específicos, as informações não podem sair lá de dentro, enfim. São coisas do gênero que acabam tomando conta desses dois documentos. Beleza? Tem que ser elaborado, então, né, o objetivo é elaborar os modelos de documentos a serem entregues pela contratada na reunião inicial, tá ok? O responsável é a equipe de planejamento da contratação, as entradas, o plano de sustentação e análise de viabilidade da contratação, e sua saída, os dois modelos de documento. Definir critérios técnicos de julgamento, conforme encontrado lá no IN04, artigo 15º, inciso 7, tá bom? Pode dar uma olhada lá. Mas o seu objetivo vai ser definir os critérios técnicos de julgamento das propostas para a fase de seleção do fornecedor. Isso vai ser feito pelo integrante técnico. Como entrada, vamos ter o plano de sustentação e análise de viabilidade da contratação. Como saída, vamos ter os critérios técnicos de julgamento da proposta. Tá, gente? Não tem muito o que destrinchar aqui sobre o assunto, né? Definir os critérios técnicos de julgamento. Então, eu vou passar aqui adiante, porque aqui não cabem comentários específicos. Beleza. Aqui sim, elaborar orçamento detalhado. O elaborar orçamento detalhado da contratação, a gente tem a seguinte visão. A gente acabou, então, de trabalhar com todas as informações que eu precisava, certo? E agora, nesse momento, eu tenho que botar no papel, indicar a fonte pagadora, indicar a ação de onde vai sair, entendeu? Tenho que indicar, inclusive, o PO de onde vai sair aquela contratação, e é nesse momento específico que tudo isso acontece. Entenderam? Ou seja, tudo isso vai acontecer aqui dentro, nesse momento que eu for elaborar esse orçamento detalhado da contratação. Eu estou colocando a previsibilidade de gasto para a orçamentação pública, para a administração pública daquilo que eu vou trabalhar. Tá joia? Responsável, integrante administrativo, integrante técnico. Entrada, plano de sustentação e análise de viabilidade da contratação. Certo, gente? Saída, o próprio orçamento detalhado aqui que eu posso apresentar ali, posso não, né? Eu sou obrigado a apresentar aqui nesse momento. Beleza? Bem, senhores, dali em diante a gente elabora a estimativa de impacto aqui propriamente dito. Nesse momento eu gostaria de que os senhores observassem que a gente está indo um pouquinho mais longe, pois falamos não somente, senhores, nesse momento da estimativa de impacto, não estamos falando somente da IN04. Ok? Quando falamos da estimativa de impacto aqui dentro de uma contratação dentro da administração pública, ou seja, no orçamento do órgão, na entidade, a gente também está tendo uma preocupação muito forte com a LRF. Isso mesmo, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que é trazido lá dentro do seu artigo 16º. Pode dar uma olhadinha, tá? Se for para vocês procurarem, é a Lei Complementar 101. Vocês vão ver que essa preocupação é trazida lá de dentro, inclusive, tá bom? Aqui, para a ideia do guia, tá bom? Por guia prático de contratação. Vamos ver que seu objetivo, então, vai ser de elaborar a estimativa de impacto econômico-financeiro no órgão, no orçamento, na verdade, do órgão da entidade. O responsável vai ser o próprio integrante requisitante que vai fazer isso. A entrada vai ser o orçamento detalhado, o plano de sustentação e análise de viabilidade, e a saída, gente, vai ser a estimativa de impacto econômico-financeiro,
tá joia? Dentro do orçamento, vamos colocar assim, do órgão ou da entidade que está realizando a contratação. Joia! Entramos aqui então novamente na consolidação das informações. Eu vou chamar a sua atenção do seguinte, que essa consolidação específica ela vai gerar uma estratégia da contratação. E a gente tem que lembrar que essa estratégia da contratação ela vai ter que conter especificamente, gente, o quê? Definição de critérios técnicos, obrigações contratuais, definição de responsabilidades, explicitação de como os recursos humanos e financeiros serão alocados para atingir o objetivo da contratação. Ou seja, vocês veem então que dentro aqui da consolidação, a gente traz, afinal de contas, tudo que eu preciso. Tá joia? Para que o contrato aconteça, afinal de contas, o contrato seja contratado efetivamente. Essa vai ser a ideia dessa consolidação aqui específica. Então vamos lá, como objetivo a gente vai ter que consolidar as informações para a geração do documento, estratégia da contratação. O responsável vai ser a própria equipe de planejamento da contratação. Para que eu consiga gerar aqueles itens específicos da consolidação, eu vou ter que ter como entrada, afinal de contas, a solução de TI, os termos contratuais, o modelo do termo de ciência, o modelo de termo de compromisso, os critérios técnicos de julgamento da proposta, o orçamento detalhado, a fonte de recursos, a estimativa de impacto econômico-financeiro, o plano de sustentação e a análise de viabilidade. Sai daqui com o quê? Com a análise da contratação. E não podemos esquecer que ele vai precisar, afinal de contas, realizar a avaliação da estratégia da contratação, não é, gente? Gerir o documento de estratégia da contratação, eu tenho que avaliar essa estratégia da contratação. Lembra-se disso? É um padrão seguido aqui dentro. Tá bom. Objetivo, avaliar a estratégia da contratação gerada no processo anterior, não é, gente? Na consolidação. O responsável vai ser a própria equipe de planejamento da contratação. Como entrada, eu vou ter a estratégia da contratação e como saída, estratégia da contratação aprovada. Bem, gente, espero que vocês estejam gostando, né? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre análise de riscos. Vocês podem ver que mesmo seja alguma coisa desgastante, apresentação de processos tal e tudo mais, eu estou fazendo comentários específicos em cima de cada ponto, cada módulo, cada ponto, cada tópico que eu trabalho, né? Citando até inclusive, isso aqui poderia ser questão de prova, isso aqui não poderia, para tornar aqui pelo menos a nossa interação a menos desgastante possível. Espero que estejam gostando e daqui a pouquinho eu continuo. Gente, vou parar por aqui. Um grande abraço.